Amém? Amém. Glória a Deus. 2 Timóteo 2:20, lemos assim: ora, numa grande casa não há somente vaso de ouro e prata, mas também de pau, de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Verso 21, se alguém se purificar desses pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor, preparado para todo bom serviço. Senhor nosso Deus, falai conosco, venha nos abençoar com a tua santa palavra nessa noite. Meu Deus, nós já louvamos, já oramos, já cantamos, mas agora ouvir a tua voz é a coisa mais maravilhosa que tem. Recordo-me, Senhor, de quando Adão e Eva estavam no Éden, meu Deus amado, naquele lugar de delícia, naquele paraíso, que o Senhor, pela volta do dia, todo dia o Senhor falava com eles. Assim também vem falar com a gente agora. Vem falar com esse irmão que veio hoje aqui com problema, esse irmão que está angustiado, essa irmã que está com problema, talvez tem alguém com depressão, com tristeza, com problema financeiro, Senhor. Ó meu Deus, vem nessa noite dar uma resposta, dar uma solução ao Pai Santo. Faz a obra nesse momento, em nome de Jesus. Você pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, existem muitos tipos de vaso. Tem vaso de todo tipo. Ali a Bíblia lista aí, olha, numa grande casa não há somente vaso de ouro, prata, mas também de pau e barro. A Bíblia lista 4 vasos desse versículo. Bem? Glória a Deus. E aqui diz, uns para honra, outros para desonra. Eu quero então nessa noite, irmãos, eu quero falar com os irmãos os tipos de vaso, né? Existe, vamos resumir 5 tipos. Tem 5 tipos de vasos. E eu quero que você descubra qual desses você é. Qual desses vasos se encaixa na sua personalidade. Porque nós, enquanto servos de Deus, já temos uma personalidade. Estou estudando a personalidade do ser humano, um livro. Eu tenho esse, se alguém quiser, depois eu posso enviar para você. É um livro bem bacana. E lá a autora descreve assim: todo ser humano, ele nasce macho ou fêmea. Ele se torna homem ou mulher, dependendo do ambiente em que ele convive. Que ele é moldado. Quando você entrou para a igreja, aceitou Jesus, a partir do momento quando você aceitou Jesus, você se tornou um vaso. Agora, que tipo de vaso você está sendo, depende de você, não é de mim. Não é também do Senhor. É você que escolhe o que você quer ser. Não é Deus. O Senhor vocaciona. O Senhor derrama seus dons, né? Mas você que sente o chamado de Deus, eu quero. Né? Eu quero. Quantas vezes a pessoa entra na igreja e fala, não, eu quero tocar com aquele rapaz. Eu quero cantar com aquele rapaz. Um dia eu vi o testemunho do Thales Roberto, ele tocava com o mundo, e eu vi o cara cantando e disse, eu acho que eu dou conta de fazer aquele cara. Lembra desse testemunho? Eu dou conta de cantar como ele. Eu vou tocar com ele. E ele correu, através do seu som e do seu talento, conseguiu. Você chega para a igreja, irmãos, o Senhor te capacita, Ele te transforma em um vaso. Só que com o decorrer do tempo, nós vamos nos tornando um vaso que nós não nos reconhecemos ele mais. Por exemplo, o vaso de ouro, né? Quero destacar 5 tipos de vaso. Ouro, prata, bronze, alumínio e barro. Não é culpa não, criança é criança. Graças a Deus, né? Eu nem imaginava escutar isso. Vocês não imaginavam não. Mas daqui a alguns anos, se Deus quiser, até o ruim vai estar ouvindo. Chorinho na netinha, no netinho. Então, irmãos, aqui o vaso de ouro. O que é um vaso de ouro? É um objeto. O ouro representa riqueza. Ouro
muito caro, é algo precioso e representa também poder e beleza. E poucos podem ter. Hoje, já não tem tanta como antes, mas se nós vivêssemos, voltássemos no tempo, na época dos tempos bíblicos, na época do rei Salomão, na época do rei Davi, na época dos grandes patriarcas, nós entrássemos na casa deles, você não ia ver nada de vidro, você ia ver o quê? Vaso de quê? De barro, de metal, de bronze, de prata, e na casa de Salomão não deveria ter nenhum desses. De quem que lá deveria ter? Lá deveria ter os vasos de ouro. Quando ia pegar água para lavar os pés de quem chegou em casa, o vaso era de ouro. A bacia para lavar os pés era de prata, no mínimo. Então, os objetos da época, o ouro representa poder, grandeza, né, beleza e algo poderoso. Em que se parece conosco? Em que se parece esse tipo de vaso conosco? Quando usamos o cargo de Deus que Ele nos deu em nossas mãos para demonstrar nosso poder e autoridade. Não, Deus me escolheu, eu sou o chefe, eu sou o líder, eu sou o pastor, eu sou isso, sou aquilo. Não, irmãos, quando o Senhor te escolhe, você é um vaso, você é ouro na mão do Senhor, você tem que reluzir. As pessoas têm que gostar de ver você. As pessoas têm que, o ouro, a gente tem prazer em olhar, não é? Um objeto feito de ouro, não é? Não é bacana? Então, as pessoas têm prazer em olhar. A pessoa tem que ter prazer em estar olhando para você também. Tem que ter prazer em falar com você. Quando a gente quer mostrar que nós somos poderosos, que o ouro representa o poder. Lembra do Zé Rico, final do Zé Rico, cantor? É cheio de corrente de ouro, anel de ouro. Era o estilo dele, né? Talvez devia gostar. Mas no passado representava poder, riqueza. Então, irmãos, é assim que às vezes muito crente quer mostrar que ele é poderoso. Quando a gente quer, irmãos, que todos refletores estejam voltados para nós. Quando a gente quer que os refletores estejam voltados para nós. Eu sou importante. Você é importante porque Jesus deu a vida por você. Não é o cargo que faz você importante. É o que faz importante é o sangue de Jesus que derramou lá na cruz por causa dos seus pecados. Você é um vaso de ouro, glória a Deus por isso. Mas aquele que vaso que é de ouro, saiba que o ouro, ele é refinado no fogo. Não é quando a gente quer aparecer. O que está lá em 1 Pedro 5,5? Semelhante a vós jovens, sede sujeitos aos mais velhos, de maneira que sede sujeitos uns aos outros, revestido de humildade. Falando com jovens, mas serve para todos. Revestir de humildade. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Né? Eu preciso me revestir de humildade. Irmão, quanto maior é o posto, quanto Deus mais te eleva, quanto mais você cresce, mais você tem que se humilhar na presença de Deus. Senão o Espírito Santo sai de você. O Senhor sabe. Pega os grandes homens da Bíblia. Você não vê a arrogância deles. Lendo a história de Abraão, vemos um homem arrogante querendo aparecer, mas assim. Vendo a história de Davi, vendo a história dos grandes homens do passado, não tem. Quanto mais alto você sobe, mais você tem que se humilhar na presença de Deus. Quer ser grande, se humilhe. O que Cristo falou para os seus discípulos? Em determinado momento, cada um que tentou descobrir quem era o maior entre eles. O que Cristo falou? Maior seja... Quer ser maior? Quer ser importante? Seja servo de todos. Outro momento ele pegou uma criança e pôs: se vós não converter como uma criança como essa, de maneira que não trarei o reino de Deus. Criança é humilde, criança o pai corrige, a mãe corrige, bate, ensina, né? Como era no passado. Viu o Mário Cortella falando do ano passado? A gente apanhava os pais. Mas assim, e os filhos ficavam revoltados com os pais, ficavam. Por quê? Ele estava me ensinando.
Hoje os pais estão querendo, passando a mão em cima dos filhos, está polindo demais os filhos, como se fosse um cristal. Primeiro probleminha, ele quebra esse espatífalo no mundo. Então, criança, você corrige ela agora, logo, logo ela não está com raiva. Sabe por quê? Porque é humilde, é simples. Estou falando de criança que é criança, irmãos. Aqueles que estão, deixam seus filhos 24 horas na internet, no celular, perde a juventude. A criança perde a juventude. Tudo tem que ter limite. Lá em Hebreus 10, 24, Paulo diz assim, o autor aos Hebreus, a maioria acha que é Paulo, não sei se sabemos se é, consideremos uns aos outros, para estimularmos as boas obras e ao amor. Eu preciso entender, irmãos, que eu preciso considerar o meu irmão. Pois eu sou ouro. Se ele não é, se ele é um vaso de prata, de barro, de pau, eu tenho que considerá-lo. O que João Batista disse? Falaram, olha, aquele que tu prega, que dava testemunho, batize, as pessoas vão procurar ele mais do que você. Importa que ele cresça e que eu diminua. Paulo diz, olha, cada um considera seu irmão acima de si. Isso aqui, irmãos, eu preciso aprender a considerar os meus irmãos. Eu preciso aprender a considerar as pessoas que estão do meu lado. Eu preciso entender que o que limpa o chão da firma é tão importante quanto o proprietário da empresa. Sabe por quê? Porque o dono da empresa precisa do serviçal para limpar. Precisa da mulher no cafezinho, precisa de todos para fazer o trabalho. Então todos são importantes. Precisamos entender uma coisa, irmão, que ser vaso de ouro é uma preciosidade. Mas o ouro é um objeto puro. Vocês têm ideia como é que o ouro é purificado? É através do fogo. Quanto mais fogo ele leva, mais puro fica. Irmão, é através da fornalha da aflição. Você, irmão, você que é vaso de ouro na mão do Senhor, quanto mais o fogo da provação vir, mais você se torna fiel. Mais você clama, mais você ora, mais você vem voltar buscar o Senhor. Não é como muitos, quando a provação vem, quando a luta vem, quando o fogo aperta, ele corre, ele desanima, ele vai se esconder. Nós temos que ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Se a fornalha aquecer 7 vezes mais, o Senhor é conosco, nós não vamos negar o nosso Deus, porque Ele está do nosso lado. O autor dos Hebreus fala, lá em Hebreus 10, 31, 35, de maneira nenhuma te deixarei. 13, 5. Nunca, jamais te abandonarei. Então, através da fornalha da aflição, das tribulações que o Senhor nos prova, quando as lutas e as provações chegam, irmãos, vamos suportar com fervor e amor. Somos vaso de ouro ou não? Então você é um vaso de ouro ou não? Quando as lutas vêm, o que você faz? Outro tipo de vaso ou de prata. Esse dia eu falei sobre o vaso de prata. Um vaso de prata, irmãos, é também um vaso para estabelecer um ambiente, embelezar, né? O ambiente. Muito valioso, precioso. Poucos podem tê-lo. Nos tempos bíblicos, vaso de ouro, prata, e era só em casa de rico. De bronze era de pessoas remediadas para baixo. De classe média para baixo. Em que o vaso de prata aparece conosco? Quando nós somos apenas parte da decoração da igreja, né? E a igreja não pode contar com a gente. Eu sou um objeto decorativo aqui na igreja. Vaso decorativo na igreja é até importante. Viu, irmãos? Sabe uma coisa que é interessante? Eu estava olhando essa semana para colocar aqui na igreja vasos. Eu estava conversando com a minha esposa. Mas assim, o vaso, as plantas naturais estão mais baratas que a artificial. O que é artificial está mais caro. Aí eu tenho muito crente que
está levando isso ao pé da letra. Ele acha que por esse ser um vaso decorativo ele é mais importante. Não pense você que o mais importante é quem prega. Talvez quem limpa o chão da igreja é mais importante que quem prega. Porque o que prega, se o chão não estiver limpo, não tem ninguém para ficar na igreja. O que lava os banheiros é tão importante quanto aquele que está ministrando no altar. Então preciso entender que se você é um vaso de prata, se você é um objeto de decoração, é muito triste que muita gente tem dons. Deus deu qualidade para ele. Poderiam estar sendo usados aqui no ministério, no louvor, na pregação, no auxílio, nos departamentos, mas ele não quer. Ele está segurando. Apocalipse 3:1 está escrito: ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vive, mas está morto. Tem nome de que vive, mas está morto. Eu preciso tomar cuidado, irmãos, para não acontecer de eu achar que sou fiel. E eu estou enganando a mim mesmo, enganando as outras pessoas. E como diz lá no Alcorão, na Surata número 2, versículo 15, mais ou menos, lá fala que essas pessoas estão enganando a si próprios. E no dia do juízo, elas vão ver que ela não era fiel. Você está enganando a quem? Quem que você está enganando? Quem que você está enganando, irmãos? Você tem dons, Deus te escolheu, você é vaso. Irmãos, é uma honra ser usado por Deus. É uma honra ser usado na igreja. É uma honra ser útil. Ser útil é a coisa melhor que tem. Qual objeto que se gasta mais? É a vassoura que você usa todo dia ou o espanador que você usa uma vez por semana, uma vez por mês? Hoje em dia não é espanador mais, hoje em dia é aspirador, né? Coisa moderna. Não é o que usa todo dia que se gasta. Servo de Deus, se gaste na obra do Senhor. Se gaste, deixe de gastar. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. O Senhor falou para eles 40 anos. Quando foi que sua roupa se envelheceu? Quando foi que seu pé inchou? Quando foi que aconteceu alguma coisa com vocês que não fosse que vocês provocaram? Por quê, irmãos? Quando você está na presença de Deus, ninguém pode te tocar. Foi ministrado aqui no altar hoje, Miguel falou sobre isso. Quando você está na presença de Deus, Caim não pôde tocar em Abel, porque estava diante do altar. Chamou ele para um lugar escuro, um local escuro, um local afastado. O diabo quer te afastar da presença de Deus, isso é verdade. Mas se você é um vaso de ouro ou de prata, o vaso de ouro ele é purificado. Eu gosto quando lá em, se não me engano, em Malaquias fala que eu vou me assentar como purificador de prata. E a prata é um negócio seguinte, sabe quando é que aquele que está purificando ela, que está mexendo ela, sabe que a prata está boa? Sabe quando é que ele sabe? Quando ele vê a imagem dele lá na prata. Vai purificando tanto que a imagem dele reflete lá na prata. Através do fogo, da fornalha. É quando, irmãos, nós passamos pela fornalha, é quando nós passamos na fornalha da aflição, que o Senhor vê a sua imagem em nós, que nós somos cheios da glória dele. Enquanto você não refletir a imagem de Cristo nessa terra, você ainda não é um discípulo de Cristo verdadeiramente. Lembrando que na época dos apóstolos, na época de Cristo, o número de mais de 100 pessoas acompanhavam a Cristo direto. Desses, havia 2, 3, 4 mil pessoas, mas em torno de 100 acompanhavam ele. E o número de 12 eram os apóstolos. Então, irmãos, sempre tem muita gente já nos acompanhando, procurando, mas aquele que é fiel é aquele que acompanha o Senhor de perto. Como citei essa semana aqui, num texto judaico, Deus está em todo canto, mas você só encontra Ele no lugar onde você busca Ele. Ele está em todo lugar, mas você só encontra Deus no lugar que você busca Ele.
Jonas encontrou Deus no ventre do peixe. Daniel na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Elias lá na caverna. Mas você vai buscar o Senhor e você vai encontrar Ele onde você estiver. Aleluia. Depois o terceiro tem um vaso de bronze e um vaso amarelado. Não é muito precioso, mas se bem polido, o bronze, ele parece com o ouro, dá até para enganar, né? Isso parece conosco, irmãos. Quando parecemos tão crentes, tão polidos, tão bonitos, reluzente, até parecemos ouro. Interessante que o bronze, assim como o ouro e a prata, tem uma qualidade que só esses três têm. Quando eles são tratados, polidos pela fornalha, pelo fogo, eles não se enferrujam e nem se deterioram. Por isso que casamento tem o símbolo, é a aliança, é um símbolo eterno. É o ouro, é o símbolo que não... Círculo representa o infinito. E o ouro é um material que não se acaba. Quanto mais fogo chega nele, mais puro ele fica. Então, o bronze, ele é um material também resistente. Polido se torna bonito. Quanta gente, quantas vezes nós tem cristão tão bonitinho, ele se veste bacana, ele se veste bem, ele ora de uma beleza, dentro da igreja, próximo das pessoas, mas lá fora. Mateus 3, 23, 27, ai de vós, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, pintados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de imundícia. Por fora estou bonito. Eu não quero ser um cristão por fora, irmãos. Eu preciso largar a hipocrisia e de enganar as pessoas, enganar a mim mesmo. Tiago diz em Tiago 1,16: meus amados irmãos, não se deixem enganar. É um versículo apenas. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Irmão, não se deixe enganar não. Já Paulo vai mais além, Gálatas 6,7. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. O que eu semeei, eu vou colher um dia. Fica tranquilo. Como diz o ditado, um dia a conta vem, o boleto vai chegar. Um dia vai vir. A conta vem. Cuidado, irmão, Deus está vendo tudo que você faz, tudo que você fala. Por isso tem que preocupar, irmão. Você que é casado, convive, conversa com a sua esposa, com o seu marido, mas não precisa ficar preocupando. Como minha tia já disse, já testemunhei aqui muitas vezes, assim, olha, meu Pedro, o dia que ele me trair, ele não está me traindo, ele está traindo primeiramente o Senhor. Então não tem medo, porque meu Deus cobra caro. Então não tem preocupação. Graças a Deus que ele vive bem até hoje. Então, irmãos, eu preciso entender que eu tenho que confiar no meu irmão, eu tenho que confiar na minha irmã. Eu preciso saber que eu sou um vaso, mas eu não quero aparecer uma coisa que eu não sou. Eu falei no começo que o bronze, se polido, ele parece o ouro. Tem muito crente que parece, mas não é. São ovelhas, são lobos em pele de ovelhas. Só que eu preciso posso ficar tranquilo, irmãos. Lembra da parábola do trigo e do joio? O trigo foi semeado, durante a noite o inimigo veio e semeou o joio. E diz os especialistas que o joio se parece muito com o trigo, de maneira que quando ele cresce, não dá para distinguir um do outro. Só quando ele está maduro, isso tem uma diferença, irmãos. Aí os cachos de um é diferente do outro. O fruto é diferente. Então o Senhor falou, porque o Senhor quer que eu arranque? Não, arranca não. Deixa. Se arrancar o trigo, o joio vai arrancar o trigo também. Pode acontecer de muito semente boa se perder. Irmão, no meio da igreja não dá para tirar aqueles infiéis, não. Toda a igreja tem um grupo de fiéis e tem um grupo de congregados que não são tão fiéis. Não dá para tirar eles, não. Ah, mas de fulano é assim, daquele jeito, não tem importância, não. Igreja é que no hospital, é lugar que tem problema.
O dia que você não tiver mais problema, o dia que você estiver santo, pode ficar tranquilo. Jesus está pertinho de voltar, você está perto de morrer. Pastor não brinca, na verdade. O que aconteceu com Enoque? Com Elias? Vou pegar ele, esse aqui está bom demais. E antes que eu seja contaminado, o Senhor arrebatou Enoque. Elias passou tanta tribulação, eu chego a hora de você dar um descanso. Pode vir para mim. Então eu preciso tomar cuidado. Todo mundo tem problema, todo mundo tem erros. Mas eu preciso entender que nós somos vaso, e como vaso, eu só sou útil na mão do meu Senhor. E o vaso de alumínio é um metal que atualmente tem até um valorzinho. Mas se comparado ao ouro e à prata e ao bronze, não tem valor nenhum. Não representa poder nem riqueza. E como o alumínio ele amassa com facilidade. Fica serve apenas para guardar alguma coisa. Né? Mesmo porque não pode guardar nenhum determinado tipo de coisa que pode soltar alguma custo. Né? O que se parece com a gente, irmãos? Conosco, nós servos de Deus. Quando agimos apenas entrando e saindo da igreja. Sempre sai. Dia após dia, mas não muda nunca. Nunca. Quando a gente é solicitado, não posso. Não estou fazendo isso, tem aquilo, já tinha marcado. Só serve para ocupar espaço. Esses vasos, tipo de vaso, só serve para guardar no seu interior algumas coisas que não deveria guardar. Por exemplo, lá em Colossenses 3,8, Paulo diz, olha, agora despojai-vos também de tudo. Ira, cólera, malícia e da maledicência das palavras próprias da vossa boca. Porque o alumínio só serve mais para guardar alguma coisa. Então tem muito crente que ele é um vaso de alumínio. Ele só está guardando, mas só guarda o que não presta. Ele está guardando muita ira, ele está guardando muito rancor, ele guarda, como diz Paulo aqui, muita maledicência. Ele só guarda aquilo que não precisa, aquilo que não é bom. Pare, irmãos, de guardar coisas da sua vida. 2022 ficou para trás. Passado já ficou. Aquele negócio eu era, eu fui. Tem gente que guarda muito rancor no seu coração. Você lembra o que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 5? Lançamos sobre ele toda vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Paulo foi mais claro. Em Filipenses 4,6, irmãos, não andeis ansiosos de coisa alguma. Por nada você não pode ficar ansioso. Está ansioso? Paulo não está dizendo essa linguagem. Mas lá no versículo 6 está escrito, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas se tiver, em tudo, sejam conhecidos pela oração e súplica as vossas petições diante de Deus. E o verso 7 diz, e o Deus da paz guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então preciso entender, irmão. Estou ansioso, eu vou para a oração. Senhor, eu estou com problema. A coisa está grave. Não está dando mais. Problema, irmãos, eu preciso aprender a falar com o Senhor. Para de ser vasilha que está guardando. Claro que tem muitos tipos de vaso. Tem vaso hoje em dia até de plástico. A pessoa crê de plástico na igreja? É aquele que no primeiro fogo ele derrete. É aquele que a primeira vez que cai no chão ele quebra, ele racha. Ele trinca, ele arranha. Aquele vasinho de areia que não pode tocar, que ele se espativa. É o crente não me toca, é o vaso de areia. Falou alguma coisa, fica ofendido, se desmancha e derrete todo. De vaso de plástico é uma coisa. Fogo chegou e derrete. Então eu preciso saber que tipo de vaso eu sou. Mas o vaso de barro, irmãos, é um vaso marrom. É um vaso que aparentemente não tem muita beleza. Claro que depois que o barro secou, que vem todo o acabamento, a pintura, ele se torna uma obra de arte.
mas o vaso de barro em si. Não é um vaso tão precioso. E faz ele ser precioso é o acabamento, não é? É o acabamento. É que nem você pegar aquele pedacinho de pano quadradinho. Eu pegar um pedaço de pano assim, irmão, de 50, 70 centímetros assim, não vai ter valor nenhum para mim. Mas Michelangelo pegou um desses e fez uma pintura que vale 100, 200 milhões. Não é o tecido, é o acabamento. Eu preciso entender isso. Leonardo da Vinci pegou um pedacinho de pano, um pedacinho de madeira, tinha valor nenhum. Ele pintou ali a Mona Lisa. Quanto é que aquele quadro vale? 100, 200 milhões de dólares. Em real seria mais de 1 bilhão. Por quê? É o acabamento. Você é vaso de barro, irmãos. As pessoas precisam contar conosco. O vaso de barro é aquele que é para toda obra. O vaso de barro na época de Cristo era usado para tudo. Desde para colocar água até vinho, colocava-se de tudo. Então o vaso de barro é o vaso útil. É aquele vaso que se quebrar, como está lá em Jeremias, na mão do oleiro, ele vai e faz outro do jeito que ele quer. Você é vaso de barro. Nós temos que aprender a ser moldado pela mão de Deus. Tem problema? Tem, mas eu estou na mão do meu Deus. Ele vai me moldando, me curando, me libertando. Sabe, no processo de quando o oleiro está entre as rodas ali, que ele vai girando e que o barro começa a ganhar forma. É naquele momento que ele começa a sentir as imperfeições com os dedos da mão. Que ele vai moldando aquele barro, que ele vai pegando as pequenas impurezas. Então, se você é um vaso de barro, o Senhor conta com você. O que olha Isaías 64? Contudo, Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra de Tuas mãos. Todos nós, diz Isaías, somos obra de Tuas mãos. Vou ler de novo, Isaías 64, 8. Contudo, Senhor, Tu és nosso Pai. Ponto. Nós somos o barro. Tu és o oleiro. Todos nós somos obra de Tuas mãos. Todos nós agora somos obra das mãos de Deus. Todos nós. O Senhor te fez. Aí eu pergunto, Deus, por que você me fez, né? Desse jeito? Por quê? Por que o Senhor me fez se os meus cabelos estão caindo? Né? Por que o Senhor me fez assim? Por que o Senhor te fez com as qualidades que você tem? E com os que você acha que é defeito que você tem? O que você acha que é defeito, pode não ser defeito. Pode ser qualidade. O que você acha que é defeito, pode ser uma qualidade. Para você é um defeito, para o Senhor é uma qualidade. Quando eu conheci minha esposa, 2 dentes dela aqui tinha um probleminha do lado. Hoje ela corrigiu. Mas quando eu conheci ela, que eu achava bonita, era bonita. E eu falei para ela isso, quando ela foi consertar. Então o que você acha que é defeito, pode não ser. O que você acha que não é qualidade em você, pode ser uma qualidade maravilhosa que Deus pode usar. Por que o Senhor usou tanto o profeta Jeremias e que ele não lamentou tanto? Ele foi chamado de profeta chorão, né? Porque ele lamentava muito, ele chorava muito, né? Então o Senhor usou ele também, passar o que ele passou, não chorar também, misericórdia, né? Que nem Elias, Senhor, chegou um momento que ele falou, depois lá do Monte Carmelo, que ele deu para os profetas de Baal, falou, Senhor, chega, não dá um tempo, pode me recolher, pode puxar o sopro aí, a vida pertence ao Senhor, pode tirar a minha vida, eu quero estar contigo. Talvez ele lembrou, não, se metaforicamente, talvez ele pensou naquilo que Paulo ia escrever mais lá na frente, mais de 1000 anos depois. Partir estar com Cristo é muito melhor. Elias falou, chega, Senhor, não estou aguentando mais. Mas o Senhor é contigo, irmão. Você é vaso. Deus não vai te provar além daquilo que você pode, não.
Todos que estão aqui, cada um mesmo, servindo ao nosso Deus, é um tipo de vaso. Se todos os vasos são úteis, depende do que você quer ser. Você quer ser um vaso para decoração ou um vaso útil? Você quer ser um vaso de ouro bonito, que é colocado num canto? Ou você quer ser um vaso de barro que é usado todo dia? Você quer estar na mão do oleiro? Eu quero estar na mão do oleiro, que é o Senhor, irmão, todo dia. Se você quer ser um vaso de honra, não depende de você, não é de Deus mais. Se você está cansado de ser um vaso de enfeite, se torne um vaso de barro agora. O que Isaías diz, Senhor? Todos nós somos obra de tuas mãos. Tu és nosso oleiro. Nós somos o barro, tu és o oleiro. E todos nós somos obra de tuas mãos. Reconheça o poder de Deus na sua vida, irmãos. A coisa está difícil para você? Está difícil para muitas pessoas também. Pode reclamar um pouquinho. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Claro que eu não sei. Mas eu conheço Deus que eu sirvo, assim como você conhece o Deus que você serve. O problema não é o que você está passando. O problema é que você se esqueceu quem é o seu Deus. Você se esqueceu do que Ele é capaz. Você esqueceu de quão grande o seu Deus é. Deus levou o profeta Jeremias lá na casa do oleiro. Eu fico olhando. E ele ficou olhando. E o vaso que estava o oleiro fazendo. Quem sabe ele fez um, ficou bonito. E o profeta falou assim, Deus falou, fica olhando, Jeremias. O oleiro fez outro, pegou um outro monte de barro. Eu imagino assim, ele foi lá, catou mais um monte de barro, mas se jogou na roda. E começou a baludar. E começou a se tornar um vaso bonito. Mas de repente o vaso amassou. O que ele fez? Jogou fora? Não, ele mudou de novo. Aí Deus falou assim, assim somos vocês. Vocês são barro nas minhas mãos. Eu vou te moldar a hora que eu quiser. O Senhor, irmãos, quer usar vasos. O Senhor quer que você seja um vaso. Ainda que você seja um vaso emprestado, ainda que você seja um vaso como aquela mulher lá da época do profeta Eliseu. Diz a Bíblia que aquela mulher estava com um problema muito grave. Ia vender seus filhos para pagar uma conta, porque naquela época era a época da escravidão. Então era permitido chegar na sua casa, você está devendo alguém, o credor pegava seus filhos, ou te levava ao escravo também, pronto, para pagar conta. Ela procurou o profeta. A tua serva não tem nada, a não ser uma botija pouca de azeite. Encurtando a história, assim, vai, pede vasilhas emprestadas, vasilhas vazias não poucas. Imagina o privilégio daquela vasilha, irmãos. O privilégio daquelas vasilhas dos vizinhos, que quando eram enchidas com azeite comum. Mas o azeite que encheu aquela vasilha foi um azeite do milagre, foi um azeite que o Senhor multiplicou. Então aquelas vasilhas nunca mais foram as mesmas. Você nunca mais vai ser o mesmo depois do Espírito Santo de Deus entrar na sua vida. Você nunca mais vai falar do mesmo jeito, andar do mesmo jeito. Lembra de Ruth, quando ela conheceu Noemi? Você é o teu Deus, é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. E tem uma coisa, onde você morreu, eu quero morrer. Aonde você foi enterrado, eu quero ser enterrado também. Sabe o que aconteceu com aquela mulher? Conversão. Ela viu em Noemi algo que valia a pena abandonar a família, abandonar os filhos, abandonar os pais, que ela não tinha filhos, né? Ela era viúva. Então, filho de Noemi. Então eu preciso entender, eu tenho que abandonar tudo para me servir ao Senhor. Irmãos, a sua família é importante, mas se o Senhor não for mais importante que a sua família, você não entra no céu. Se a sua família é mais importante que o Senhor, você não entra lá no céu. O que o Senhor diz? Você tem que negar a própria vida. Amém? Vamos ficar em pé.
Se você quer uma oração, essa é a hora.